Nessa aula aqui, então, a gente vai ver a barra de fórmulas, tá? A barra de fórmulas é essa aqui, que tem esse f de x e um espaço em branco ali para digitação, tá? Na barra de fórmulas, se vocês colocarem ali, eu tô usando a planilha do exercício 1, né? Se vocês quiserem abrir a planilha de vocês do exercício, ou então deixar uma em branco, não tem problema, tá? Mas aqui na barra de fórmulas, então, aparecem os valores que estão digitados, tá? Então, selecionei aqui a célula moradia, ele mostra ali pra mim, tá? Se eu digitar alguma coisa aqui, ó, selecionando a célula que eu quero, ele mostra o valor que está ali, tá? Então, a barra de fórmulas ela vai mostrar sempre esse valor do que tu digitou ali, tá? Então, vejam aqui a diferença para essas células que contêm os dinheiros, né? Os valores em reais. Notem que está escrito ali, o que aparece na barra de fórmulas é só o número, o valor numérico. Por que não aparece o R-cifrão? Porque eu estou utilizando a opção de formatação com dinheiro, né? Com dinheiro real. Pra mim, quando eu vou calcular alguma coisa, não interessa pra mim qual que é a formatação. Não interessa se é real, se é dólar, se é ien, se é pesos. O que me importa é aquele valor, tá? Então, é muito importante vocês utilizarem formatações, tá? Quando envolve dinheiro, quando envolve percentual, porque se vocês digitarem R, cifrão, sei lá, R$ 2, notem que o que aparece na barra de fórmulas é o R, cifrão, R$ 2. Não é só o valor, tá? Então, tem essa diferença. Na primeira atividade, eu pedi para vocês usarem, né, a opção de formatação, tá? Porque na barra de fórmulas aparece apenas o valor numérico, certo? E é isso que me importa. Qual que é a diferença, então? A diferença é que aqui ele pega só o valor numérico e isso aqui ele interpreta como um texto. Não é R$ 2, é R, cifrão, 2,00. Tá? Então, pode ser que tenha problemas para calcular, para usar algumas funções, tá? Ele acaba dando erros, tá? A gente vai ver isso depois, de que funções que a gente vai utilizar. Mas então, atentem-se para isso aqui, tá? O que me importa na barra de fórmulas é o valor em si, tá? Notem que aqui do lado a gente tem esse E3. O que é isso aqui? Isso aqui é a célula que está selecionada. Então, eu tô com o mouse aqui, né, em azulzinho. Tá selecionado essa célula, que é a E, coluna E, linha 3. E3. Tá? Então, ele informa sempre coluna, linha, tá? É como se fosse uma matriz. Coluna, linha. É sempre nessa ordem. Se eu selecionar várias células, ele também mostra um intervalo pra mim. Então, ele mostra a primeira e a última célula desse meu intervalo, tá? Então, eu tenho aqui E3, primeira célula ali desse intervalo, e H10, tá? Isso aqui é importante vocês entenderem esses intervalos, porque normalmente a gente usa intervalos quando vai calcular alguma coisa. Ou vocês selecionam lá com o mouse o intervalo que vocês querem calcular, adicionar, né, na função, ou vocês coloquem ali direto o intervalo, né? Então eu quero um intervalo entre E3 e H6. É só digitar nesse formato aqui assim, dentro da função de vocês ele já faz tudo automático, tá? A gente vai ver com calma isso nas próximas aulas. Nas células aqui que estão mescladas, ele também mostra o intervalo, né? Então, eu tô na coluna A2 e ele vai até a coluna 6. Tá? Então, são opções aqui. Isso aqui é muito útil para se guiar em quais células, então, que eu tenho que selecionar, tá? E esse vídeo aqui, então, foi só uma introdução para a barra de fórmulas, tá? Existem, se vocês clicarem aqui em ajuda e virem lista de funções, existem várias funções, certo? A gente vai focar nas funções matemáticas. Então, ele abre aqui em nova guia, né? E vocês vêm aqui, ó, em limitar por categoria. Tem várias categorias. E clica aqui em matemática. Vejam que tem várias fórmulas. A gente não vai ver todas, senão dá um vídeo aí de meia hora, né? Pra explicar
fazer e explicar. Mas vocês aprendendo uma ou duas, feito isso, é só abrir aqui então essa aba de ajuda, que ele vai ler aqui a descrição e aplicar lá, tá? Tem várias outras aqui, se vocês quiserem ver, se tiverem interesse, é só clicar aqui, tá? Em ajuda, lista de funções. Também tem aqui, ó, atalhos do teclado. Lembrem que eu falei que atalhos ajudam bastante na hora de agilizar o processo de edição de planilhas. Então, vocês têm aqui várias opções de atalhos, tá? Vai de vocês aprender esses atalhos ou não. Os mais comuns são os que eu mostrei no primeiro vídeo, lá de refazer ou desfazer alguma coisa, tá? Esses outros aqui acabam não sendo tão utilizados, mas vocês podem ver aqui se algum interessar a vocês, tá? Tem essa lista imensa, certo? De atalhos, tá? Vocês podem navegar também entre as planilhas com as setinhas do teclado, tá? As setinhas do teclado são essas daqui, tá? Então, em vez de clicar com o mouse, se vocês têm alguma dificuldade em ficar utilizando o mouse, vocês podem usar as setinhas do teclado, tá? Então, eu tô indo pra esquerda, voltando pra direita. Também tem a opção de Tab. O Tab, ele vai sempre da esquerda pra direita, tá? Então, se eu tenho aqui uma tabela, né, uma planilha com notas de alunos. Aqui eu tenho o aluno 1 e o resto das colunas ali vão ser as notas dele. Então, ele tirou 9 na primeira prova, tirou 8,5 na segunda, tirou 5,5 na outra, tá? Então, vejam que eu digito e aperto o Tab. Digito e aperto o Tab. E ele vai no automático pra mim. Isso facilita muito quando eu tô preenchendo notas, né? Quando eu tô preenchendo coisas de forma horizontal, eu não preciso ficar, né, digitando 9, aí pego o mouse e vou pro lado. 8, pego o mouse e vou pro lado. Vocês também podem fazer isso com a setinha, tá? Então fica aí pra vocês, né, se tiverem interesse em aprender aí, tem aqui a opção de atalhos do teclado. O Tab que eu falei é essa tecla aqui, tá? Que tá bem à esquerda, e tem essas setinhas. Ou ele vai ter só essas setas, ou vai estar escrito Tab e ter as setinhas, tá? Depende do teclado de vocês. Tá? Então as setinhas são essas daqui, e o Tab é esse aqui, tá? Também tem a opção de Shift. Vocês apertam a tecla Shift e com as setinhas vocês vão indo para a direita, voltando para a esquerda, tá? E ele vai selecionar todas as células que vocês quiserem, tá? Que tiverem nesse intervalo aí, tá? É só apertar Shift e ir mexendo as setinhas, tá? Se eu tivesse que selecionar toda essa parte em cinza aqui, ó, Shift, setinha pro lado, e aí eu vou descendo pra baixo, tá? O Shift, então, é esse teclado, essa tecla aqui, tá? Que também tá bem à esquerda. Vai estar escrito Shift, ou vai ter só a setinha apontando pra cima aqui, tá? Então, por enquanto é isso. As funções propriamente ditas a gente vai ver na próxima aula. Se alguém tiver alguma dúvida ou não conseguiu mexer em alguma coisa aqui, não entendeu como funciona esses intervalos aqui, podem entrar em contato.